Hi there everyone and welcome to Minuto English. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns dos erros mais comuns que eu percebo nos meus alunos durante esse tempo que eu tenho dado aula. Eu vou comentar sobre eles e falar a forma correta de você expressar essas ideias. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, também comentem aqui outras dúvidas que vocês tiverem que podem ser respondidas nos próximos vídeos. E o primeiro erro que eu percebo que é mais comum assim nos alunos, principalmente alunos iniciantes, é usar o have em situações que a gente não deveria usar. Uma dessas situações é quando a gente se refere à idade. Quando a gente vai falar sobre idade em inglês, a gente não usa o verbo to have, que é o verbo ter, como a gente usa no português. No português a gente fala, por exemplo, eu tenho 20 anos. Em inglês a gente não usaria I have 20 years old. A gente falaria I am 20 years old. E pra mim faz até mais sentido no inglês, porque a gente não tem uma idade, a gente está com uma idade. No próximo ano a gente vai envelhecer, a gente vai estar com uma idade diferente. Faz mais sentido até pra mim no inglês. Outra situação também com o verbo have é quando a gente se refere a ter no sentido de haver, que no português a gente usa o verbo ter. Por exemplo, tem um carro na rua, mas em inglês a gente não usa o verbo have. A gente não falaria, por exemplo, have a car on the street. Nesse caso a gente usaria o verbo there to be. E aí a gente tem duas formas do verbo there to be no presente. A gente tem o verbo there is, que a gente usa para singular. Por exemplo, there is a car on the street. Tem um carro na rua. E a gente tem a forma para o plural, que seria there are. Então, a gente falaria, por exemplo, there are many cars on the street. Outro erro que é bem comum, assim, é sobre a pronúncia da letra I, que no português tem esse som bem de I mesmo, mas no inglês ela vai ter um som mais de E, como se fosse a letra E tá ali entre o E e o I, mas é um som da vogal I que a gente não tem no português. Então a gente leva um tempo para se acostumar. E aí isso pode dar algumas confusões. Por exemplo, na palavra sheet, que é lençol, e na outra palavra, que seria poop, in English. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Sheet e shit seria a outra palavra. O mesmo acontece com praia, beach, que tem esse som bem de I mesmo, parecido com o português. E a outra palavra, que não é uma palavra muito legal, que seria beach, que tem um som mais curto, mais próximo do E e não do I, como a gente tem no português. O próximo erro não é um erro exatamente da fala, mas é um cuidado que a gente deve ter ao se comunicar por mensagem, principalmente na internet e tal. Um cuidado que a gente deve ter ao se comunicar na internet é o uso do kkk, que para nós no português representa riso, né, na internet, mas em inglês pode ter uma ideia muito pesada. E nos Estados Unidos, por causa da história do racismo, essa sigla, ela se refere, né, no inglês a um grupo supremacista branco que tem uma história bem triste nos Estados Unidos e pode ser bem complicado para algumas pessoas. Então, por isso a gente deve tomar esse cuidado. Esse grupo é chamado Ku Klux Klan, por isso que a gente deve sim tomar cuidado, porque pode trazer uma memória ruim para as pessoas. Outra coisa ainda sobre internet é uma hashtag que no português é bem comum, que seria sextou, mas em inglês imagino que você não vai usar, mas eu já vi algumas pessoas usando e é complicado porque ela significa em inglês sex to you. Você pode estar passando uma ideia, mas a pessoa vai entender outra coisa. Tem a barreira do idioma, da cultura, a outra pessoa não vai entender. Inclusive, é uma hashtag que o Instagram restringe. Se você publicar uma foto com a hashtag sextou, ela não vai ter tanta entrega quanto ela poderia ter, porque ela tem essa conotação. E por último, um cuidado que a gente deve ter, algumas pessoas no passado se referiam a isso como embromation, que é quando a gente tenta falar palavras em inglês que a gente não sabe como falar e a gente cria alguma palavra ali no momento. Obviamente, a pessoa que está conversando com você não vai entender, porque não vai fazer sentido para ela. Por exemplo, há um tempo atrás eu vi a história de uma menina que comentava em algumas fotos fat, como se fosse fato, porque ela acreditava que fat quer dizer fato, mas na verdade fat é gordo.
e isso pode ser ofensivo para algumas pessoas. Certamente ela não estava transmitindo a ideia que ela queria passar em inglês. Ela estava falando outra coisa completamente diferente. E isso pode ser meio embaraçoso em algumas situações. Então é isso, pessoal. Nós vimos que o have a gente não pode usar para falar de idade e nem no sentido de haver em inglês. A gente usa o verbo to be para falar de idade e o dare to be para falar no sentido de haver, de existir. Nós vimos também o cuidado que a gente deve ter com a pronúncia da letra I, que pode causar alguma confusão. Nós vimos também alguns cuidados que a gente tem que ter por mensagem e tudo mais. E também nós vimos que não é legal você tentar fingir que você sabe uma palavra. Na dúvida, pergunta como que fala aquela palavra, tenta explicar com o que você sabe de inglês. É melhor do que você tentar criar uma palavra que não existe. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar também. Eu vou estar postando conteúdo semanalmente. Então é isso, pessoal. See you next video.